Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre outra espécie de peixe. Um peixe bem interessante aí, que muita gente gosta. É o nosso peixe Oscar, né? O peixe da fauna brasileira aqui, originário aí do Rio Amazonas e alguns afluentes aí, e também açudes do Nordeste, né? Que ele foi colocado lá para ser usado até como um alimento. Então, para quem não sabe como é o Oscar, eu deixo um vídeo aí, um pequeno vídeo aí para vocês verem aí qual é o Oscar, tá? Olhem o vídeo aí que eu já volto com as informações. Então, pessoal, espero que tenham gostado do videozinho aí. Agora vocês sabem qual é o peixe que eu estou falando, né? Então, esse peixe aí é um peixe muito admirado por bastante aquaristas. Inclusive eu só não tenho porque eu não tenho aquário, eu acho que o suficiente para isso. Porque se eu fosse ter, eu não queria um só, eu queria vários, né? Então, por isso que eu não tenho dele. Então, o Oscar é um peixe da família dos cicrídeos, né? É um cicrídeo americano. E algumas pessoas acham que ele é carnívoro, mas ele não é. Ele é um peixe onívoro com tendência a carnívoro, porque na natureza ele é predador de pequenos crustáceos, pequenos peixes, né? E também frutas que caem das árvores. Então ele é considerado um peixe onívoro e não carnívoro, tá? Então se você fizer uma alimentação de 100% só de produtos de origem de carne, né, como peixes, do coração de boi, essas coisas tal, se alimentar só isso, você vai estar fazendo mal para os seus peixes, tá? Tem que ter uma alimentação mais completa. Eles também necessitam de alguma proteína de base de proteína vegetal, né? Então, um aquário para o Oscar, como deve ser? Ó, o aquário para o Oscar deve ter, para um Oscar, deve ter pelo menos, no mínimo, 200 litros a 250 litros, tá? Então, se você quiser manter mais Oscar, você tem que ter um aquário de mais ou menos uns 350 litros. Aí dá pra você colocar um pequeno grupo deles, tá? Não quer dizer, igual tem aquela teoria lá de um aquário de 200 litros só pode pôr um Oscar, então vou ter que pôr dois de um aquário de 400 litros. Não, não é assim. Você no aquário maior, você pode formar um grupo maior, mas um mínimo para ele viver bem, porque é um peixe que cresce muito, é um aquário de 200 litros, tá? Ó, como companheiro para eles, você pode colocar vários tipos de peixes, além do próprio Oscar, porque ele é um peixe que tolera viver em grupo, né? Apesar de ser relativamente agressivo, mas ele é mais territorialista do que agressivo, tá? Tem muitos ciclídeos aí que são bem mais agressivos que ele. Aliás, eu considero até um Oscar com um peixe que ele não é tão bom de briga assim como muitos outros aí que a gente vê, tá? Tem muitos peixes agressivos aí. Ele é mais um peixe territorialista, ele é agressivo, tem a agressividade dele, mas não chega a ser tanto assim. Então você pode juntar ele com outros ciclídeos americanos, como por exemplo o Severo, o Acará Severo, que é outro peixe lindo. Pode colocar ele com Texas Blue, pode colocar ele com aquele Green Terror, você pode Aroanã. Então tem muita espécie aí de peixe. Aroanã não é ciclídeo, mas é um peixe amazônico também pode ser colocado junto com ele. Só que para você ter um aroanã, você tem que ter um aquário bem grande também, tá? É um peixe que cresce muito, mais do que o Oscar. Então, aí tem espécimes, é o que não falta, que você pode criar com eles. Papagaios, peixe papagaio, tem muito mesmo. Basta você pesquisar aí que você vai achar bastante peixe que pode conviver com ele. Cascudo. Ó, então, falando em cascudo, aí eu já falo, também entro no quesito pH, né? Então, pH com o Oscar, um aquário, um pH ideal para ele, é um pH levemente ácido. pH em torno de 6,6, 6,8 é ideal para ele. Ele pode viver até no pH 7,2, mas não muito além disso, tá? Não muito alcalino. Ele é um peixe que prefere águas ácidas, né? De pH ácido. E para deixar o pH ácido, a gente sabe que é bem eficiente o uso de troncos para isso, tá? O substrato você pode usar areia ou
pedras de granulometria pequena, né? Porque eles são peixes escavadores, eles fazem buracos, ele redecora o aquário do jeito deles. Então plantas não são muito bem-vindas no aquário assim, porque ele vai arrancar, ele vai desenterrar, ele vai desenraizá-las, todas elas, né? Então é um peixe preferível que você faça tocas, algumas tocas, troncos que eles desovam isso aí também, se você tiver um casal, formar um casal dentro do seu aquário, né? Então o ideal é que seja um aquário sem plantas. Se você quiser pôr plantas, você pode colocar as famosas anúbias, que são plantas que dá para você fixar elas no tronco, nas pedras, e dá para você colocar elas junto com osca, tá? Porque aí, mesmo que eles desenterrem, que eles cavem, né? Que eles cavam o aquário, tudo que eles cavam mesmo, eles redecoram, eles pegam pedras até meio pesadas, levam de um lado para outro. Então por isso que necessita de uma planta resistente a isso. Sim, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a inteligência dele. Ele é um peixe muito inteligente, tá? É considerado um dos mais inteligentes. Dá para ser criado até como pet fish. Reconhece o dono, aprende a comer na mão, deixa fazer carícia. Se você pegar um desde pequenininho, ele aprende a reconhecer você e deixa até você tocar nele. Então é um peixe bem interessante, bem bacana de se ter, além de ser muito bonito, tá? É um peixe que pode alimentação. É um peixe que você pode alimentar com rações específicas, tem rações específicas para oscars, né? E também como complemento, de vez em quando, esporadicamente, você pode, porque como ele é um peixe de tendência carnívora, você pode oferecer para ele filé de melusa, pedaço de filé de peixe. Você pode, igual eu já tive um, que eu dava aqueles camarãozinhos que a gente vê, que vende na bandejinha descascado, camarãozinho congelado para eles. Eu comprava e dava para ele. Aquele camarão tem caroteno, né? Então desenvolve bastante a cor laranja, que alguns oscars, a maioria deles tem a cor laranja, igual o oscar tigre, o red tigre. Então desenvolve bastante a coloração dele, esse tipo de alimentação. Então uma boa ração e uma variação assim pode ser lava de tenebro, besouro de amendoim, isso tudo você pode fornecer para eles. Também tem as pessoas que fornecem pequenos peixes. Apesar de pequenos peixes eu tenho uma certa cisma de oferecer, porque se os peixes tiver alguma doença, algum tipo de doença, você pode trazer doença para dentro do seu aquário, né? Tem gente que cultiva os próprios peixinhos em aquários pequenos aí para poder dar para eles. Agora você sair comprando peixe para poder dar para eles é um pouco arriscado, tá? Pequenos crustáceos também você pode dar para eles são predadores. São peixes predadores e gostam de perseguir presas, tá? Minhocas. Só que você tem que tomar cuidado com isso daí, com contaminação dentro do aquário. Mas a alimentação dele é isso, uma ração de boa qualidade e de vez em quando você oferecer algum alimento vivo para ele, né? E alimentos de origem animal para ele, tá? Então, como eu disse, ele é um peixe inteligente, né? Ele é um peixe bem resistente. Quando ele é novo, quando ele é filhote, ele é um pouquinho mais frágil, mas depois ele se torna extremamente resistente. Ele é um peixe também, em termos de temperatura, é um peixe que não gosta de temperatura baixa. Então você tem que ter um termostato, um termostato no seu aquário. O termostato é indispensável, porque é um peixe que ele gosta de uma temperatura em torno de 24 a 28 graus, né? Então você tem que manter sempre uma temperatura sem muita variação, uma temperatura mais ou menos assim, nesses valores aí. Temperatura muito abaixo disso, ele para de comer e ele adoece. É um peixe que gosta de águas quentes, tá? Então, como eu já falei do pH, a dureza também, você pode deixar, se você se preocupar com isso também, né? Você pode deixar a dureza do GH em torno de 4 a 18, sem muita variação. E o KH também, 5 a 9, sem muita variação, tá? E a temperatura eu já falei também. O tamanho. Num aquário, ele pode atingir 30 centímetros. Só que ele passa disso. No ambiente natural dele, ele pode chegar até 45 centímetros. Cuida da prole, são excelentes pais e se tornam muito agressivos quando eles reproduzem, tá? A diferença de morfismo dele, né, sexual, não é muito fácil de saber quando jovens. Quando jovens é quase impossível. Mas quando eles são adultos,
alguns criadores, né, informam na região anal mesmo, do macho, como se fosse duas manchinhas, uma do lado da outra, na região anal, que é o próprio ânus, e uma manchinha do lado, formando um 8. E na fêmea é desregular, é uma manchinha maior, um círculo no caso, a manchinha que eu falo é um círculo, né? Um círculo maior e um menor, e um distante do outro em torno de, assim, de 2 a 3 milímetros, a distância de um para outro. O macho forma um 8, e a fêmea é um círculo maior, outro menor, tendo uma distância de um entre outro, de uns 2 a 3 milímetros. É assim que dá pra gente identificar, na região anal deles, tá? Entre macho e fêmea. Então a reprodução dele é fácil. Geralmente quando você tem eles em grupo, eles formam um casal, e daí o ideal é que você separe, deixe o casal só o casal no aquário, né? Porque eles se tornam bem agressivos. Então, como eu falei, é um peixe extremamente inteligente já. Deixa eu ver se faltou alguma informação aqui. Macho e fêmea. Então, como eu falei, são peixes onívoros também, e no aquário é bom ter troncos e pedras para eles também, tá? Então, gente, informações mesmo basicamente são essas aí, tá? Então, só recapitulando, é um peixe que alcança em torno de 30 a 40 centímetros. O pH, ele precisa de um pH levemente ácido, no máximo levemente alcalino, 7,2. Um peixe territorialista, não muito agressivo. Ele se torna mais agressivo na época da reprodução, mas ele é mais territorialista. É um peixe que precisa de um aquário grande, tá? Para um indivíduo viver bem tem que ser pelo menos 200 litros. Se você quiser a companhia de mais peixes, o ideal é que você tenha um aquário acima de 300 litros, tá? O que mais eu posso lembrar aqui? Então, ele é onívoro, não é carnívoro, tá? Apesar dele ter tendência a peixe carnívoro, mas ele não é 100% carnívoro, tá? Ele precisa de uma alimentação à base de frutas e vegetais, né, no caso. Tem rações específicas para isso, né? E precisa de uma temperatura, não pode, o peixe que não precisa de uma, não tolera uma temperatura baixa, né, que ele para de comer e pode adoecer. E também tem os seus companheiros, que os companheiros deles são vários, que podem ser vários tipos de ciclídeo americanos, que tem um tamanho de médio a grande, né, grande porte. Outros tipos de peixe, né, como pacus, cascudos, vários outros peixes dá para fazer companhia para eles, né? Se você tiver um aquário grande, dá para fazer bastante coisa, principalmente para quem gosta de jumbos. Geralmente, quem tem jumbo sempre tem Oscar, tá? Porque o Oscar é um peixe muito bacana. Ah, tá, e eu esqueci só de falar de algumas variantes, que ele tem umas variantes também, né? Não tem só um tipo de peixe, tem um tigre, tem um red tigre, deixa eu ver se eu me lembro mais. Tem o bronze, tem um Oscar bronze, tá? Tem o albino red tigre, tem várias espécies aí. Tem um laranja, que é todo laranja, que eu esqueci o nome dele, que é uma variante, né? Que é conseguido através de cruzas. Tem uns Oscars até vermelhos, mas aqui no Brasil eu acho bem difícil da gente achar. Mas tem bastante variedade de Oscar, tá? Mas o comportamento deles é o mesmo. O modo de criar é o mesmo, só vai mudar aí a coloração, tá? E tem uma variante também que eu também, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Eu acho que é Astronoctus alguma coisa aí, que é um Oscar que cresce um pouquinho menos, ele atinge no máximo 25 centímetros. Mas no aquário ele vai ficar em torno de 25 a 30 centímetros. Pode passar disso, mas é raro isso daí, tá? Geralmente eles ficam nesse tamanho, mas há casos que passam disso. Então espero que tenham gostado das informações. Se tiver mais alguma coisa, tiverem mais alguma coisa a acrescentar ou alguma dúvida, deixe aí abaixo do vídeo aí, que se eu puder eu respondo, tá? Eu tenho amigos que adoram Oscar, né? Se eu pudesse também, eu também acho um peixe muito interessante. Sempre gostei de ciclídeos, o Oscar é um deles, só que eu não tenho espaço aqui para isso. Então, espero que tenham gostado das informações e inscreva-se no canal, né? E quem gostou, dá um joinha aí, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.